Segura o tchan, amarra o tchan. Tchan, 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 tchan. Criptomoedas para 2025. Com a eleição do Trump, com a adesão das criptomoedas pelo mundo, agora, não existe somente adesão das pessoas, mas também adesão de grandes instituições financeiras, adesão de países. A criptomoeda, ela podemos dizer que ela oficialmente ela está aceita como, um bem, um ativo de valor, né. Claro que existe N criptomoedas e uma dúvida sobre qual que é a melhor criptomoeda para se escolher. E o tema justamente do vídeo de hoje se trata sobre as melhores criptomoedas para 2025 e como você deve enxergar esse tema, tá? Então, se você tem um pouco de dúvidas, não sabe muito bem como as criptomoedas podem se encaixar na sua vida, fica aqui até o final, que eu tenho certeza que esse tema ele ficará totalmente desmistificado para você. Antes de pensar em investir na criptomoeda, qual que é um ponto importante de se entender e identificar? Primeiro, é necessário entender qual que é o seu momento. Você é uma pessoa que já tem o hábito de investir? Então, eu já tenho uma conta na corretora, eu já tenho alguns mil reais em fundo imobiliário, ações, ou eu sou uma pessoa muito conservadora, eu tenho um dinheiro em renda fixa, eu estou ouvindo muito falar sobre esse tema criptomoeda, então eu quero me aprofundar. Se você já é esse tipo de pessoa, muito provavelmente é o momento de você pegar um espaço da sua carteira e colocar nesse criptoativo, né? Ah, por quê? Você você vive no Brasil como eu, e você está vendo um governo cada vez mais, controlador, um governo onde ele cada vez mais quer cobrar impostos, você vê o real desvalorizando mais do que a moeda da Argentina em 2024, em um único ano perdendo 24% do seu valor comparado ao dólar. Então quer dizer, você ter um pouco de criptomoeda, como Bitcoin pode ser uma reserva de valor e pode ser uma maneira de você se proteger. Então, pensando em todo esse cenário, talvez de fato seja o momento. Um grande ponto é, muitas pessoas entram na falácia de que alguém ficou rico e de fato ficou investindo em criptomoeda. Ah, é claro que algumas pessoas especulavam que o Bitcoin, por exemplo, iria valorizar muito ao longo do tempo. Mas você prever um cenário com 100% de eficácia é algo não tão real. Então, dificilmente, quando o Bitcoin estava em R$ 1, você diria que ele valeria R$ 1.000. Quando ele estava a R$ 1.000, dificilmente você diria que ele valeria um dia R$ 500.000. E a perspectiva de crescimento, pode ser que o Bitcoin ele chegue a R$ 5 milhões, como pode ser que ele decaia nos próximos meses, não se sabe. Agora, um fato é, o Bitcoin ele está sendo cada vez mais aceito universalmente como um ativo financeiro, como e as pessoas enxergam isso com valor. Então, de fato, globalmente falando, é um momento, oportuno, mas ninguém conseguia de fato prever esse crescimento. Por que que eu estou comentando isso? Talvez existe aquele tipo de pessoa que não tem um CDB, nunca investiu, não tem uma conta numa corretora, não tem nem mesmo o hábito de guardar dinheiro e entra nessa onda achando que, qualquer meme coin, qualquer criptomoeda vai deixar ele rico do dia para noite. E o que deixa as pessoas ricas, pegando o exemplo do Warren Buffett, não é não é escolher um ativo milagroso, e sim são hábitos financeiros de economia, investimento mensal, focando em dividendo, focando em ativos que vão valorizar ao longo do tempo, que vai deixar uma pessoa financeiramente bem ao longo do tempo e que vai torná-la muitas vezes com um bom patrimônio, milionária, multimilionária, tá? Então, partindo dessa premissa, se você não é uma pessoa que esteja, primeiro, com um hábito de economizar, de você fechar as torneiras, aumentar, de você abrir as torneiras, fechar os ralos, ou seja, se você não tem um hábito de buscar alguma maneira de aumentar sua receita,
a ganhar mais dinheiro ao mesmo tempo que você reduz os custos e não sobra dinheiro ao final do mês, por que que você está olhando para criptoativo? Se antes você tem que controlar os seus gastos, reduzir receita, aprender um pouco como funciona a dinâmica do mercado financeiro, entender como o governo afeta o seu dia a dia. Existe uma base, existe alguns conceitos que são importantes para você aprender. Agora, se eu já passei por este conceito, existe alguns criptoativos que de fato são excelentes criptoativos e já são reconhecidos como um bem de valor pela sociedade, como o exemplo do Bitcoin. Então, eu já tenho uma maturidade financeira, eu quero ter meus 5, 10% em criptomoeda para defender meu patrimônio, de um governo opressor. Então, sim, é uma excelente alternativa e você está no momento do criptoativo. É importante você distinguir estes 2 momentos. E quais são as boas opções, sem sombra de dúvidas, para que quais são os melhores criptoativos para você investir? O Bitcoin ele já é aceito, tem que tomar muito cuidado com os projetos e como as demais moedas são utilizadas. Então eu recomendo que você vá em um canal específico, você aprenda a estudar esse criptoativo, entenda como analisar um projeto, as métricas, da mesma maneira que você avalia uma ação, da mesma maneira que você avalia um fundo imobiliário, tá? Então o primeiro passo é esse. Se você quer ter uma parte do seu capital nesse ativo, você talvez pode, através de uma corretora, investir diretamente no Bitcoin. Você pode pegar alguma outra moeda que já é aceita, a criptomoeda que já é aceita e já está tendo boas utilizações e que se tende a valorizar ao longo do tempo. Esse é o caminho. Se você, às vezes você tem um patrimônio de 400, 500 mil reais. Já é um excelente patrimônio. Se você botar 10% da sua receita ou do seu patrimônio em criptoativo, faz muito sentido você pensar em talvez 2, 3 criptomoedas. E uma delas, sem sombra de dúvidas, será o Bitcoin. Então, o grande pensamento aqui é: criptoativo pode sim ser uma excelente alternativa, um excelente caminho, principalmente para se proteger de um governo autoritário, do jeito que a gente está tendo. Tende-se a valorizar ao longo do tempo, assim como o ouro, e tende-se a se tornar uma reserva de valor, no meu ver, tá? Então, se você, entendendo os momentos aqui, você vai identificar e entender que, do mesmo jeito que existe ativos financeiros, como empresas, fundos imobiliários, existe o criptoativo. E existe sim a possibilidade de a gente estar vivendo uma bolha, né? Assim como se comenta com a Nvidia, assim como se comenta com a bolha do ponto .com, que foi a grande crise dos Estados Unidos, existe a possibilidade desse ativo estar sendo super valorizado. Como também pode ser que o ativo de fato tenha aquele real valor, né. Mas o ativo financeiro tem um valor que a sociedade acredita. E pelo, a adoção de instituições financeiras, países do Bitcoin, naturalmente ele influa o seu valor. Mas pode ser que, após o ano de 2025, 2026 ele tenha uma baixa. E pode ser que exista uma janela de compra. Mas todo, esse contexto financeiro, você aprende e entende ele tendo a base, entendendo como o mercado financeiro funciona. Se esse vídeo agregou para você, te deu um norte sobre o que investir, comenta aqui embaixo, se inscreve, compartilha esse vídeo com aquele colega que pode ser muito importante para fazer com que essa mensagem chegue mais longe e de uma vez por todas vai desmistificar que criptomoeda vai te deixar rico, etc. Pode deixar, mas você vai investir no criptoativo com fundamento. Não necessariamente porque uma criptomoeda, que uma meme coin vai deixar alguém rico, ok? Muito obrigado e até a próxima.